Iniciando mais uma análise, falar comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo, os principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Naquele negócio, eu leio o título, que me dá a ideia do que eu vou falar. E se você quiser ler a reportagem, entre no site e leia a reportagem completa. Vamos à primeira notícia. Fla supera a previsão e arrecada mais de 500 milhões com venda. Com negociação de Juninho, o clube chega a quase 550 milhões. Então, o Flamengo só vender jogador já está para contratar praticamente um time inteiro, esses 550 milhões em caixa. Mas o Flamengo tem outras ganhos, premiações, bilheteria, que pode chegar a 1 bilhão para contratação. O Flamengo precisa contratar um time todo? Não, só algumas peças precisa. Por isso que eu estou falando que tem que aumentar o nível, a cada ano contratar jogadores melhores que os titulares que estão em campo, para que o Flamengo possa cada vez evoluir mais. Então, jogadores nacionais, tem jogadores bons, novos, o atacante do Vasco, o Ryan, o meia ali do Corinthians, o Breno Pinton é bom, mas tem uma coisa que pesa ao contratar um jogador de nível brasileiro. É a seguinte coisa: a camisa rubro-negra pesa demais no jogador. Ele até acostumar com a camisa do Flamengo leva um tempo, leva um processo, e esse processo às vezes num time de alto nível acaba o jogador saindo, que é o caso do Juninho. O Juninho tem tudo, um jogador atacante muito bom, chuta muito bem, finaliza muito bem, tem bom cabeceamento, muito lutador ali na frente, mas porém não entrou, a camisa não entrou nele, ele não entrou na camisa e não deu certo essa química Flamengo e Juninho. É um cara carismático, a torcida brincou muito com ele, mas dentro de campo não deu certo. O outro exemplo que eu dou é do Pedro, quando chegou no Flamengo, acabou vivendo seu auge, seu melhor momento. O Pedro a reserva, entrava sem 2 gols e aos poucos foi assumindo o lugar titular. O Gabigol, que viveu o auge, começou a cair. Então é isso que eu estou falando. Se você não contratar um cara melhor que o titular, não vai ter competição ali interna e o Flamengo acaba perdendo, gastando dinheiro à toa. Então o Flamengo tem que gastar jogadores que tenham sede do Flamengo, tenham vontade de jogar no Flamengo, para ali disputar uma posição de titular com já titulares do Flamengo. Vamos para o time base do Flamengo, que é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, ali na esquerda abriu uma dúvida, Samuel Lino ou Cebolinha, e Pedro na frente. Esse é o time do Flamengo, que o Felipe Luiz costuma escalar, mexe numa peça ou outra que tem do time, mas porém a base é essa. Se você não trazer um jogador melhor que esses caras que estão em campo, a competição interna vai abafar o jogador, que em um ano vai procurar sair do clube, que é o caso que foi do Juninho. Vamos para outra notícia para falar um pouquinho mais sobre o nosso Flamengo. Fla ainda sonha com Vitão, mas Inter rejeita a forma de negócio. O clube carioca tenta envolver o abatimento da dívida do Thiago Maia. Essa dívida do Thiago Maia para mim está soando um pouco estranho, que até a FIFA aí, a TAFEP financeira no Inter, e fazer com que ele pague as dívidas. Se o Flamengo vendeu ou não recebeu, o Flamengo tem que buscar os seus direitos, procurar a justiça para que possa julgar. Acho que no caso do Gabigol o julgamento foi rápido,
caso do Bruno Henrique foi um julgamento também rápido. Então, por que já tá um ano arrastando esse negócio do Thiago Maia e não resolveu nada? É algo que eu me pergunto aqui, fico com esse pensamento, por que não tá o fair play financeiro no Internacional por não pagar pelo Thiago Maia? Não consigo entender. A questão do Vitão, é um jogador que pode estar certo, o Léo Ortiz, Léo Pereira vieram de clubes nacionais e estão na zaga do Flamengo, porém que aumentar o nível. Acho que o Flamengo tem que procurar um zagueiro de nível de geração, um cara rodado, principalmente que o jogador que faz uma boa saída de bola. O Flamengo necessita demais dessa saída de bola. Então tem que procurar um jogador de um nível mais alto. Vamos para mais notícias do Flamengo. Porto PV 2026 mais difícil em comparar a pressão. Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Diretor de futebol explica a diferença do uso da base nos clubes, cita possível venda de João Vitor e meia negociação fora do continente. Vamos analisar, tem muita informação nesse título aí que é bom falar. Porto PV mais difícil em comparação à pressão. Com certeza cada ano também vai ser muito mais pressionado por ser o time top. E eu estava vendo uma reportagem, eu vi no Instagram, que nos últimos 4 anos o Flamengo é o time que teve mais vitória no mundo, mais número de vitórias no mundo. Então mostra assim como o Flamengo está em alto nível de futebol. Então assim, essa pressão vai existir, por isso que eu falo dizer, o Flamengo tem que trazer jogadores cada vez melhores, cada vez mais fortes, cada vez mais experientes para o seu clube de futebol. Experiência não tem a ver com idade, tem a ver com a rodagem, se jogou no nível de seleção brasileira ou de outro país, se o cara tem maturidade para jogar. Então, que consiga vencer essa pressão. Acho que eu falo como põe a camisa, vestir bem a camisa, em relação a isso, a pressão, cada vez mais a pressão é mais alta. Palmeiras não tem a característica do Flamengo, eu creio que concordo com ele, acho que o Flamengo é um time muito grande. Palmeiras mundialmente não é um clube tão grande como é o Flamengo. É um clube que tem seu respeito, mas grandeza acho que não chega tanto assim não. Mas vamos, assim, não vou falar muito aqui para não falar besteira, mas eu concordo com a frase dele. Acho que a grandeza do Flamengo é um pouquinho maior do que a do Palmeiras. O uso da base, que também está ali, o Flamengo não tem espaço para testar muito jogador. Ou o jogador é um fenômeno e entra e domina a posição, ou o jogador não consegue seu espaço. Então o Flamengo, aí vem ali a venda do João Vitor, tem que saber vender esses jogadores da base, ajeitar a experiência, os jogadores que conseguiu um espaço, não conseguiu firmar, você tem já igual um clube lá europeu, um clube de alto nível, vender 80%, 70% do passe, ficar constando com uma possível venda, se o jogador conseguir alto nível. Se ele conseguir alto nível, aí vem o trabalho do Flamengo de ir lá e repatriar. Acho que também tem esse trabalho. Eu sonho com acho que o mais possível agora é o Paquetá, que custa em torno de 30 a 40 milhões de euros. Acho que o Flamengo consegue trazer ele, se o Flamengo quiser comprar ele, consegue trazer ele pro Flamengo. É um jogador para mim que encaixaria muito bem no Flamengo, tanto lado direito, tanto lado esquerdo, com camisa 10, como segundo volante. Um jogador que troca muitas funções, até como um falso 9. Então, também pode, esse ano eu torço para isso, trazer um
Tata, ser ou Muniz. Também tem muitos jogadores espalhados aí no mundo. Ver qual jogador, tem o Nathan Limpazaga, um jogador que passou pelo Flamengo. O Porto contratou o Thiago Silva, então o Otávio também começou na base e pegou um pouco fez pegou um pouquinho de experiência no futebol português, como um time pequeno para o Porto. Também é uma opção, um zagueiro canhoto também. Vinícius Júnior acho que está muito alto ainda para o Flamengo ainda. João Gomes também acho que o Flamengo já consegue estudar, negociar, trazer ele de volta. Vinição também, que foi para a Alemanha agora, se não me engano. Volante também já está com uma bagagem boa para retornar ao Flamengo. São esses jogadores, acho que o Flamengo tem que trabalhar repatriar esses jogadores e investir bem. E lá fora, acho que lá fora os jogadores que conseguiu se firmar em algum time europeu tem experiência, tem bagagem, porque não é fácil sair do seu país e para outro país se firmar, ser titular em um time, porque é muita pressão, é país novo, não tem amigo para sustentar, é o cara sozinho que tem que se estabelecer lá fora. Viu o caso mesmo do Jorginho, que fez a carreira toda na Europa, como ele foi importante nesse momento para o Flamengo. O Samuel Lino também começou na base do Flamengo dispensado, fez sua carreira em Portugal, chegou no Atlético de Madrid. Então mostra que o cara consegue superar essas pressões, como diz o José Porto em sua reportagem. Vamos para mais notícias. Felipe Luiz pode treinar no clube europeu. Flamengo tem plano B? As perguntas que estão ali da matéria do portal GE. Eu acho que o Flamengo tem plano B. O Flamengo hoje pode contratar qualquer treinador nacional ou internacional que queira vir para o Flamengo. Mas eu acredito que o Felipe Luiz, acho que ainda tem um projeto, tem um sonho dentro do Flamengo ainda. Eu acho que o Felipe Luiz só pode sair se receber uma proposta muito boa de um clube de ponta da Europa, que é muito difícil contratar um treinador brasileiro. E mudando de presidente, quando mudar o presidente, acho que também pode haver um atrito ali que pode causar a saída dele. Mas seleção brasileira, acho que ele não sonha ainda. Acho que ele está com o pé humilde ainda, ele tem essa humildade para esperar a sua hora. Como para outra notícia, Felipe Luiz e Abel são eleitos entre os 10 melhores técnicos do mundo. Felipe Luiz e Abel são eleitos entre os 10 melhores técnicos do mundo. Isso como pergunta, mas é afirmação ali. É por isso que eu tô falando. Se vai ser um clube lá europeu, mais fácil levar o Abel, que já tá aqui no Brasil há bastante tempo, que o Felipe Luiz, que tá começando sua carreira. Claro que o Felipe Luiz tem uma rede de contato lá fora muito forte, mas não é desejo do Felipe Luiz. E agora? Eu sinto isso, pelo menos eu sinto isso, que ele não quer ir embora agora, ele tem uma ideia ainda de ser treinador no Brasil. E mostra, e permeia eles também pelo ano vitorioso, pelo menos do Flamengo. Ganhou quase tudo, o Abel nem tanto, mas o Palmeiras sempre teve lado a lado com o Flamengo. E essa é a análise fraca comigo do lado, vou acabar aqui por hoje. Amanhã eu retorno com uma nova, se Deus quiser.